Esse é o quadro Lá Imamura Responde e hoje falarei sobre a importância de fazer as grandes coisas quando elas ainda são pequenas. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Tom Eisele. Mestre Léo, queria agradecer aos ensinamentos. Tem ajudado muito. Sempre fui um entusiasta da estratégia. Uma dúvida: em uma atividade que se tem rotinas estruturadas, sistema de informação, mas o ambiente não é estruturado, empresa, cliente, é possível criar um roteiro de antecipação como orientativo para uma equipe de trabalho? Tom, essa pergunta é da mais alta importância porque remete à base da estratégia chinesa. Quando nós falamos de antecipação, nós estamos falando de uma situação onde conseguimos fazer uma coisa extremamente importante ainda quando ela está no seu estado de germe, quer dizer, está ainda pequenininha. E como que isso é possível? Através da identificação dos possíveis desdobramentos que uma situação possibilita. Então aqui, você tem, por exemplo, um processo bem estruturado onde você vai atuar com pessoas. Então, quando nós estamos falando de trabalhar com pessoas, estamos falando de situações de alto grau de imprevisibilidade. O que significa isso? Eu não consigo criar um roteiro de rotinas que permitam com que eu possa fazer como se fosse uma receita de bolo. Fica muito difícil. Por quê? Porque as situações são múltiplas. Daí a importância desse roteiro de antecipação. Porque com isso a pessoa ela pode identificar aquilo que o professor Jean Levy chama de indício significante. É aquele pequeno sinalzinho que pode fazer muita diferença a partir de um desdobramento progressivo, a partir do momento que ele vai se desdobrando, vai se avançando. É como quando você tem um estado, um sintoma de uma doença, uma febre, ou você tem um mal-estar e você já antecipa que conforme o sintoma, conforme o mal-estar, aquilo vai levar a uma consequência grave. Então, Tom, é possível sim. E como é que eu sugiro você fazer isso? Primeiro é importante você entender quem são os usuários, né, desse programa ou desse processo. Por quê? Porque com isso você sabe mais ou menos o perfil. São pessoas mais operacionais, são pessoas que utilizam processos para uma situação mais estratégica. Então, com tudo isso acontecendo, o que vai redundar esse quadro de orientação que vai levar à antecipação? Eu vejo os desdobramentos, porque quando o desdobramento é operacional tático, ele é mais simples, porque ele não tem grandes consequências. Já no nível estratégico, aí sim, você vai ter que se preocupar muito. Por quê? Porque deverá haver uma análise de cenário mais requintado, onde você deve elencar todas as situações que elas são possíveis e mais, inclusive ajudar o usuário a encontrar essas situações, a identificar essas situações, apreciando, portanto, cada caso. Apreciar, Tom, nos dois sentidos. No sentido de desfrutar da situação para que ele possa, com isso, enxergar com maior clareza
os detalhes desse cenário e também apreciar no sentido de saber avaliar o que está em jogo. Porque muitas vezes uma resposta mal dada pode acarretar consequências gravíssimas. Um cancelamento de um contrato, por exemplo, pela simples falta de atenção que um determinado usuário não deu ao cliente. Então, olha só que interessante. Simplesmente porque esse usuário não conseguiu antecipar as consequências severas que poderiam haver quando nós estamos numa determinada situação. Então, o seu quadro de orientação deve sempre levar a pessoa a entender em que momento que ela está vivendo essa situação. E essa é a base, Tom, quando nós falamos da vida Kung Fu, para que nós possamos, assim, evitar o combate. Todo mundo, reparou? Fala, não, mas se entrar no ringue... Agora, a minha pergunta para você e para todas essas pessoas que colocam isso, o que me levaria a entrar no ringue? As pessoas, quando se falam em combate, em guerra, elas estão sempre atentas às grandes batalhas. Elas querem aquela grande batalha que vai definir uma situação. Lembro que definir vem de pôr um fim. Ocorre que no mundo real, tudo é muito mais complexo. Não existe essa grande batalha, esse grande momento da sua vida que as coisas irão se definir. Tudo são pequenos detalhes que vão se compondo. Veja você, veja eu. Que momento que eu tive a grande batalha? Não existe grande batalha. Todos os dias nós temos batalhas importantíssimas. E muitas vezes nós perdemos ou ganhamos essas batalhas e nem percebemos, por pura ignorância, por falta de sensibilidade, de percepção com relação à vida. Quero lembrar que para um artista marcial, a vida é uma interrupção da morte. Sabe o que significa isso? Que a vida, ela é um privilégio. Se ela é um privilégio, ela tem que ser vivida com a máxima de atenção. Uma atenção estratégica. E essa atenção estratégica é que nos levará a essa cultura de antecipação que eu vejo no seio da sua pergunta. Quer dizer, a sua pergunta basicamente é como eu valorizo a antecipação dentro do cenário estratégico que eu me encontro. Eu diria mais, Tom, isso é típico do pensamento clássico estratégico chinês. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite porque agora é o momento. Como eu já disse em outras ocasiões, esse ano aqui estamos produzindo materiais que são exatamente para você, pois eles são baseados nos questionamentos e nos comentários que você tem nos mandado. E, acima de tudo, nesses comentários que você tem escrito aqui. O canal Kung Fu Life tem crescido graças a você. Por isso que sempre quero agradecer a sua participação e convidá-lo para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.